Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, estaremos fazendo agora, dentro do reforço de porcentagem, uma questão de concurso, aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Não é isso aí? O FSC. Vamos lá? Diz assim a questão bastante interessante. Ela fala assim, ó: um reservatório contendo 120 litros de água apresentava um índice de salinidade, ou seja, a quantidade, a porcentagem na quantidade de sal nessa água de 12%. Perfeito? Devido à evaporação, esse índice subiu para 15%. Determinar em litros o volume de água evaporada. Vamos lá então, gente? Vamos fazer essa questão, que é uma questão bastante interessante. O que a gente sabe acerca... O que é esse 12%? Quer dizer o seguinte, a quantidade de sal sobre a quantidade total de água, isso é igual a 12%. E eu já escrevi isso aqui, olha aqui. A quantidade de sal está para a quantidade de água, assim 12 está para 100, ou seja, 12%. Perfeito? Ó. Sal sobre água, 12 para 100. Aqui é importante ressaltar o seguinte, essa relação é uma relação que pode ser feita na mesma unidade, litros, perfeito? Quer dizer, é como se eu te pensasse o seguinte, ó, a quantidade de sal em litros está para a quantidade de água em litros, assim como 12 está para 100. Se eu preferir, eu posso imaginar o seguinte, a quantidade de sal em quilogramas, está para a quantidade de água em quilogramas. Lembrando o seguinte, em problemas que envolvem água, a gente deve considerá-la com a sua densidade sendo 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, 1 quilograma por litro. Então, quando eu falar 120 litros de água, é como se eu estivesse falando aqui 120 quilos de água. Perfeito? Então, vamos trabalhar? Então, essa primeira relação já tem a quantidade de sal, está para a quantidade de água, assim como 12 está para 100. Perfeito? E temos uma segunda situação. Essa água evapora, e aí vocês vão concordar comigo de que a quantidade de sal não vai se evaporar. Então, na segunda relação, eu tenho o seguinte, olha, a quantidade de sal está para a quantidade de quem? A água anterior, menos o que evaporou, a quantidade de litros que evaporou nessa nova salinidade. Isso é igual a 15%, ou seja, 15 para 100. Perfeito? Então vamos lá, vamos recordar rapidinho. Eu tenho duas relações bem distintas. Uma é 12%, a quantidade de sal sobre a quantidade de água. E a segunda relação, 15%, é igual a quem? A quantidade de sal sobre a nova quantidade de água. Ou seja, era a quantidade anterior menos o que evaporou L. Perfeito? Eu estou chamando de L a quantidade de águas a quantidade de águas, a quantidade de água que evaporou, chamei de L. Perfeito? Então, que é a nossa incógnita. Vamos resolver, gente? Vamos trabalhar? Bom, eu já sei que a quantidade de água lá, 120 litros. Então, eu tenho o seguinte, ó, S está para A, a quantidade de sal sobre a quantidade de água está para, assim como 3 está para 25. Eu dividi, no caso aqui, cada um deles por 4. 3 para 25. E na segunda parte do problema, já na salinidade de 15, eu tenho a mesma relação, dividi ambos por 5, tá certo? S sobre A menos L é igual a 3 sobre 20. Perfeito? Eu sei que esse A, a quantidade de água, é 120. Então eu posso escrever assim, na primeira equação, S está para 120, assim como 3 está para 25, e nessa relação eu vou tirar o valor justamente da quantidade de sal. Vocês querem ver quanto dá? Ó, S está para 120, assim como 3 está para 25, perfeito? Simplifiquei ambos por 5, eu tenho S está para 24, assim como 3 está para 25, aí fica fácil. 5S é igual a 24 vezes 3, 72, e a quantidade de sal é 14,4 litros. Perfeito? Ou 14,4 quilogramas, se eu quiser raciocinar falando em quilogramas, mas eu posso considerar o litro para poder manter a mesma relação. Tá claro? Então, a quantidade de sal, 14,4 litros.
Tá certo? Então, vamos partir para a segunda equação, que eu não usei ainda. O que é que eu tenho na segunda equação? Olha lá. S está para 120 menos L, que é esse L é o que evaporou de água, né? Assim como 3 está para 20. Tá certo? Vamos trabalhar? Agora já sei que esse S é igual a quanto? 14,4. E aí eu percebi o seguinte, 14,4 eu posso ficar com 3, perfeito? Eu tenho 4,8, está para 120 menos L, assim como 1 está para 20. E aí é só brincar, né? 120 menos L vezes 1 dá 120 menos L é igual a 20 vezes 4,8, isso dá 96. E aí fica fácil, né, gente? 120 menos quanto dá 96? Já saiu 20, ainda saiu 4. Então saiu um total de 24 litros. L é igual a 24 litros. Quer dizer, evaporou 24 litros d'água e com isso que a quantidade de água diminuiu e é claro que a salinidade aumentou. Ela aumentou apenas 3%. Era 12%, passou a ser quanto? 15%, porque evaporou a água. O grande segredo desse problema é entender o seguinte, o sal não evapora. O sal continua constante. Então se eu coloco, por exemplo, água em sal, quanto mais o tempo passa, mais essa salinidade vai aumentando, porque a água vai evaporando e o sal se mantém constante. Perfeito? Então, gente, evaporou, num caso do nosso problema, 24 litros. Mais uma questão resolvida, uma questão muito bonita, aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Não tem um ano, mas realmente foi uma questão aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo encontrará não apenas o assunto porcentagem, mas todo o assunto do ensino fundamental na parte de aritmética e na parte de álgebra, perfeito? Teoria completa, muitos exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos. São mais de 200 páginas, totalmente gratuitas, ou seja, você vai acessar o nosso site você não paga nada, não tem área restrita, é um site totalmente gratuito. Portanto, você que está se preparando para o Enem, para um vestibular, para uma escola técnica, uma escola militar, ou está se preparando para um concurso público, gente, e porcentagem faz parte de seu concurso público, está no programa, gente, eu garanto a vocês que vale a pena assistir, não apenas essa videoaula, mas ver todo o seu programa. Procura no nosso site que está lá, certamente o programa completinho para o seu concurso público. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever no nosso canal Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, né, o amigo tiver inscrito em nosso canal e tiver marcado a opção Quero Ser Notificado, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, comunica a cada um dos senhores. O interessante é que eu posto por dia, no mínimo, 3 novas videoaulas, gente. Então eu acho que vale a pena, você que é concursante, está se preparando para um concurso, não deixa de acessar o nosso site, o Matemática Muito Fácil, como também não deixa de acompanhar o nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula fazendo mais uma questão nesse assunto bastante interessante que é porcentagem. Eu já falei e volto a afirmar, porcentagem é o assunto mais importante da matemática hoje em dia. É o que mais aparece em concurso público. Você não vê, raramente você vê um vestibular que não tem uma questão de porcentagem. Raramente você não vê um concurso público que conste o programa, um assunto porcentagem, que não apareça pelo menos uma questão. E o Enem, que é o grande concurso do momento, o Enem brinca de porcentagem, ele apresenta no mínimo 4 ou 5 questões por concurso. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.